Olá, meus irmãos, estamos de volta. Perdoem-nos, mas a internet teve uma queda. Aqui em casa, o sinal da internet por esses dias anda falhando muito. Vocês me perdoem, tá? Isso faz parte do processo, não é mesmo? Mas nós dizíamos agora há pouco sobre se nós temos a capacidade de julgarmos aqueles irmãos que procuram, através da eutanásia ou mesmo através do suicídio, a abreviação dos seus sofrimentos. Nós começávamos a falar sobre Dona Ivone do Amaral Pereira, né, que deixou uma vasta obra, né, Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, Memórias de um Suicida, né? E Dona Ivone, ela foi um espírito que cometeu vários suicídios em existências pretéritas dela. Aquela obra Cavaleiro de Lumières, Drama da Bretanha, é a personagem lá dessas obras que comete o suicídio, é ela, né? Então nós não temos como acusar, não temos condição sequer moral de apontarmos o dedo para essas pessoas. Então, Kardec já fazia esse questionamento ao Espírito São Luís. E nós também encontramos um subsídio, não é? Muito bom, através da obra O Consolador, não é? Psicografia de Chico Xavier, né? Essa obra foi escrita pelo Chico, que são uma série de questões, de questionamentos que foram feitos a Emmanuel quando ele comparecia semanalmente às reuniões lá do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Ele frequentava os estudos do grupo mediúnico de Chico Xavier. Então, fizeram esse questionamento a ele, que está na questão número 106 de o livro O Consolador. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Vejam só o questionamento que foi feito a ele, né? Lá na época do Chico, lá no Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? E Emmanuel, então, nos orienta o seguinte: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha, para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Então, curto e grosso, não, nós não podemos praticar eutanásia. Não está em nossas mãos o poder decisivo sobre a vida de algumas pessoas, mesmo que sejam entes muito queridos nossos. Então, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ao questionamento que foi feito ao Espírito São Luís, no item 28 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito São Luís vai nos responder sobre se nós temos o direito de aliviar a dor ou antecipar a morte de alguém que esteja agonizando ou que esteja numa situação quase que irreversível. Ele vai nos responder o seguinte: mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Ele já começa dando uma porretada, né? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? E olha que ele está falando isso aqui lá no século XIX, né?
Bem sei que há casos que se podem considerar, com razão, como desesperados. Mas, se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, e é aqui que é a chave da questão, eu vou repetir essa expressão, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento? O materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Vou repetir. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. E aqui o Espírito São Luís encerra a sua resposta a esse questionamento que fora feito a ele, né, lá na época em que Kardec estava trabalhando em O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo veio à luz, né? Surgiu em 1864. Então, vejam, segunda metade do século XIX, em Paris, as pessoas já se preocupavam com esses assuntos, porque isso acontece desde que o mundo é mundo, né? Essa prática de nós aliviarmos o sofrimento das pessoas provavelmente já era um costume, né? Tanto é assim que Kardec vai questionar isso, né? Questiona isso em O Evangelho segundo o Espiritismo. A resposta dele não poderia ser mais contundente. E principalmente pelo fato dele falar que aquele minuto a mais poderá fazer a diferença para aquela alma em existências futuras, não é? E quem é que pode dizer que aquela pessoa não retornará à vida? A ciência já está repleta de casos de pessoas que retornam à vida depois de anos e anos em estado praticamente vegetativo, em estado de coma. De um belo dia, uma pessoa que já estava aí há quase 20 anos em coma, acorda. Quase que do nada. Retorna à vida. E aí? E se nós tivéssemos ido lá como parente ou como uma pessoa muito querida daquele irmão, daquela irmã, e desligado os aparelhos? Ou assinado uma declaração aos médicos, né, autorizando o desligamento daqueles aparelhos que mantinham aquela vida em estado vegetativo, enquanto estivessem funcionando, enquanto estivessem ligados. E aí? Como é que ficaria a nossa consciência depois? Então, como eu disse a vocês no começo, é uma situação muito difícil, né? Já imaginaram nós, nas nossas casas, nos centros onde nós frequentamos, se um belo dia fôssemos procurados por alguém, né, com um remorso ou com uma dor moral muito profunda
e essa pessoa virasse para nós e dissesse assim: olha, a minha vida virou um inferno desde o dia em que eu fiz tal coisa, desde o dia em que eu desliguei aqueles aparelhos que mantinham meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, meu filho, desde o dia em que eu autorizei, eu não consigo mais ter paz de consciência. O que nós faríamos? Nós viraríamos para essa pessoa e diríamos assim: mas meu irmão, o Espírito São Luís fala lá no Evangelho que não pode fazer isso, e você fez. Nós diríamos a esse irmão ou a essa irmã, desesperados: mas você não podia ter matado, porque está lá escrito no Velho Testamento: não matarás. É assim que nós agiríamos? A pessoa já fez, ela já tomou aquela decisão. Ela vive com o remorso da decisão que ela tomou. E aí? Você é um atendente lá na casa espírita, recebe uma pessoa que está praticamente desesperada porque não consegue ter paz, porque cometeu um ato desse. Assim como muitas pessoas procuram um centro depois de terem cometido atos dos quais elas se envergonham. Querem um outro bom exemplo? Você atende uma moça ou uma senhora que cometeu um aborto. E aí? O que você vai falar para ela? Você vai falar para ela que ela assassinou um espírito, que ela assassinou a oportunidade de alguém ser feliz? Ou você irá ampará-la? Então, nessas situações, meus irmãos, eu costumo brincar muito lá no centro com os meninos, né? Eu falo assim: vamos fazer o seguinte, vamos imaginar assim, e se fosse Jesus que estivesse no meu lugar, o que ele faria? Ele acusaria? Ele já ia logo falando para aquela pessoa que ela cometeu um erro? Ele sabe que ela cometeu um erro. A pessoa também sabe que no fundo da alma, nós sabemos quando nós fazemos algo errado. Então, se nós já fizemos, nós estamos em busca de um consolo, de um esclarecimento. É tentar aliviar a dor, a carga que aquele irmão, que aquela irmã está carregando porque cometeu uma eutanásia, ou daquela irmã que cometeu um aborto. Foi uma decisão dela. Nós não temos o direito de entrar lá e interferir no direito dela, é o livre-arbítrio dela. Ela escolheu isso. Agora ela vai ter que lidar com as consequências, né? Então, o Espírito São Luís, ele é claro, assim como Emmanuel, na resposta da questão 106, lá do livro Consolador. Nós não temos o direito, porque aquele momento ali, que aquela alma, que aquele espírito está passando por aquilo, aquela situação, ele pode estar fazendo uma recapitulação de tudo que ele fez. Ele pode estar fazendo um balanço geral da sua vida. E depois, se nós encontrássemos esse irmão, essa irmã lá na espiritualidade, e ele chegasse para nós com aquele olhar de tristeza, de desapontamento, e diria assim para você: mas aquele momento lá eu estava fazendo uma reflexão, uma retrospectiva da minha vida, e você simplesmente foi lá e anulou. Como é que ficaria a nossa consciência? Olha, meus irmãos, são vários exemplos de pessoas que retornam depois de experiências de EQM, não é? Que a ciência chama experiências de quase morte. E é certo que essas pessoas, elas sempre voltam diferente. Elas nunca vão ser iguais ao que elas eram, né? A nossa casa de Gúbio, aqui em Trindade, né? O Grupo Espírita Libertação, Centro Irmão Gúbio, ele foi fundado numa situação dessa, né? O seu fundador,
senhor Lázaro Cacheta, que já desencarnou, né? Ele desencarnou em 2008, mais ou menos, 2008. Ele teve uma experiência de quase morte. Ele teve um problema nos intestinos, acho que câncer, né? Quando eu o conheci, ele já usava aquelas bolsinhas do lado, eu já o conheci quase no final da sua existência. E ele, nessa experiência de EQM, né, ele se sentiu assim que estava tendo uma nova oportunidade, que lhe havia sido dado um tempo de crédito a mais para que ele idealizasse algo de bom. E ali no leito daquele hospital, ele ficou em coma muitos dias, ele teve então a ideia de construir com seus próprios recursos, né, o que ele decidiu naquela cama de hospital, e só ele e Deus sabem o que foi, porque isso foi da consciência dele. Ele decide, então, com os próprios recursos, construir uma casa espírita. Ele já tinha um pouco de conhecimento de doutrina, né? Ele trabalhou muito tempo lá no Batuíra, em Goiânia, ele foi um dos diretores do Batuíra. Então, quando ele passa por essa experiência de quase morte, ele toma essa resolução de que se ele sobrevivesse, se ele retornasse, ele iria construir um centro espírita. E foi o que aconteceu. E aí? E se os parentes, os familiares simplesmente tivessem abreviado? Então são situações muito difíceis. E mesmo se nós soubermos de um caso desse, nós não temos o direito de acusar e de apontar o dedo àqueles irmãos que, por acaso, optaram por isso. Eles vão ter que conviver com esse peso. E eu vou falar um negócio para vocês. Não é fácil você conviver com um peso na consciência. Muitos não suportam. Muitos cometem até suicídio, porque não aguentam viver com aquele peso. Não conseguem se perdoar. Então é uma situação muito difícil. Allan Kardec coloca esse assunto exatamente no Bem-aventurados os Aflitos, porque isso aqui é uma dupla aflição. É a aflição daquele irmão, daquela irmã que passa por aquela situação, e a aflição daquele irmão ou daquela irmã que, porventura, tome a decisão de abreviar a vida daquele que aparentemente está sofrendo. Eu digo aparentemente por causa do que o Espírito São Luís fala aqui no final. Que aquele espírito ele pode estar tendo a oportunidade de se redimir. Vamos supor, eu fui mal a minha vida inteira. Só pratiquei besteira, só prejudiquei os outros. Fiz muita maldade, cometi muitas atrocidades. E aí eu entro numa situação dessa. Ou como o nosso companheiro Lázaro Cacheta passou, de um coma profundo. Só que tem um detalhe, eu não retorno, né? Daquele coma eu vou embora mesmo, né? E aí? Eu que cometi as maiores barbaridades, naquele instante em que eu estou quase que agonizando ali, naquela cama de hospital, naquela UTI, eu posso estar tendo a oportunidade da minha consciência se abrir. É lógico que eu não serei perdoado por todo o mal que eu fiz durante a minha vida inteira, só porque num momento de agonia eu me redimi. Eu me redimi naquele instante, e naquele instante eu estou edificando um novo futuro para mim. Eu estou edificando talvez uma nova oportunidade, uma nova roupagem, uma nova reencarnação. Então, esses momentos em que o espírito passa por situações de agonia extrema ou de doenças gravíssimas, das quais muitas vezes ele não retornará à vida normal, à vida aqui da Terra, mas ele está tendo uma oportunidade de refazer tudo aquilo
que ele fizera durante a vida e talvez seja o balanço geral final da existência dele, em que ele verá por si mesmo, não porque alguém falou para ele, mas porque ele sentiu dentro de si próprio a necessidade da transformação. E nós não temos o direito de matar essa esperança de quem quer que seja. Agora, vamos analisar por outro lado. E se eu fui lá e fiz isso na maior das boas vontades, porque eu não aguentava mais ver aquela pessoa sofrer, porque eu não estava mais suportando aquela situação. Aí eu fui lá e fiz isso. E aí? É aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Nós teremos que conviver com esse peso, com essa situação durante a nossa vida. E esses irmãos, se por um acaso forem nos procurar, nós temos que ter muita habilidade ao conversar com esses irmãos, porque eles trazem uma carga pesadíssima na sua consciência. Seja lá o ato que eles tiverem praticado. Nós demos o exemplo aqui também, né, de aborto. Tem N situações de pessoas que fazem isso ou aquilo, né, abandonam filhos, né, que nós não temos o direito de enfiar o dedo lá na ferida e mexer, porque eles já estão sofrendo. Nós temos que tentar resgatar aquela alma para si mesma, para que aquele irmão, aquela irmã, não se enverede pelos caminhos do suicídio, da autodestruição. Então, é como eu disse a vocês, é uma situação dificílima, né? Eu não gostaria de passar por essa experiência. É muito difícil, né? É muito triste, né? Como eu falei para vocês no início também, muitos filmes exploram esse tema, né? Tem um outro filme também, eu não lembro muito bem o nome agora, eu acho que é Mar Adentro. É a história também de um rapaz muito belo, muito jovem, que ele vai dar um mergulho num penhasco e ele bate a cabeça no fundo lá do mar lá e fica tetraplégico. Se eu não me engano, esse filme é um filme espanhol. É muito bonito também. Só que no final ele também se mata, porque ele não queria mais aquela vida. Ele ficou no estado totalmente vegetativo, ele só mexia a cabeça. Mais nada. Assim como tem um filme mais recente também, né, Os Intocáveis, né? Intocáveis, um filme francês, né? Muito bonito também. Esse não se suicida. E é um filme verídico, é uma história verídica de um cidadão francês que também sofre um acidente de asa delta, né? Ele cai, bate num penhasco e ele fica tetraplégico também. E ele vai arrumar um cuidador, né? Que no filme é um negro, né? Um filme é muito bacana. E hoje esse cidadão, ele reside no Marrocos. Ele casou, depois que ele fica tetraplégico, ele se casa, ele tem 2 filhas, né? Então, assim, são situações que nós vivenciamos na vida que muitas vezes são muito difíceis. São remédios muito amargos que o espírito tem que sorver, muitas vezes para se autorresgatar, né? Então, nós, como espíritas, sabemos que não temos o direito de ir lá e anteciparmos o desligamento daquele irmão, daquela irmã. Só Deus pode fazer isso. Nem os espíritos superiores não fazem isso se não tiverem autorização. Somente os espíritos altamente, de uma hierarquia muito grande, são autorizados a virem e desligarem os irmãos do corpo físico. Não é qualquer espírito que vai fazer isso. Então, nós não temos o direito, nós não temos esse direito de ir lá e fazer. Mesmo que nós sintamos muita dor, mesmo que nós não estejamos suportando mais ver aquele irmão ou aquela irmã lá entubado lá naquela UTI, sofrendo, estado vegetativo. Os médicos já chegaram para você e já falaram, ó, é irreversível, não tem mais jeito, né? É como o Espírito São Luís fala aqui, a ciência já deu a última palavra? A ciência já esgotou todo o conhecimento possível?
E se essa pessoa retornar à vida? Jesus não trouxe à vida Lázaro? Segundo o depoimento das suas irmãs Marta e Maria, ele fedia quando Jesus chega lá. Então, são situações que nós não podemos julgar, porque nós, primeiro, não temos capacidade. Nós não damos conta de julgarmos nem a nós mesmos. Nós vamos julgar a situação dos outros? Nós vamos decidir pelos outros? E se aquele irmão ou aquela irmã, de repente, volta à vida? Nós não sabemos os desígnios de Deus. Eu não falei agora há pouco que tem irmãos aí que quase com 20 anos em estado de coma, um belo dia eles acordam, eles retornam à vida. Então, graças a Deus, a doutrina espírita nos dá essa consciência, essa serenidade. E nos dá também a consciência e a serenidade para não julgarmos aquelas pessoas que cometeram esses atos. Porque são dignos de dó, são dignos de piedade, são dignos de misericórdia. Né? Misericórdia é uma palavra que ela se origina de duas: mísero, pobre, córdia, coração, coração humilde, coração pobre de orgulho, coração pobre de egoísmo. É aquele que se coloca no lugar do outro, que sofre pelo outro. Então nós temos que ter misericórdia das pessoas e auxiliá-las da melhor maneira possível. É um tema difícil para nós tocarmos, né? Nós não estamos isentos de passarmos por uma situação dessa. Qualquer um de nós, eu que estou aqui, vocês que estão aí, que estão me vendo, e se nós passarmos por uma situação dessa, o que faríamos? Seja lá o que fizermos, que Deus esteja do nosso lado e que Deus possa nos perdoar se viermos a cometer algum ato que vá de encontro aos seus desígnios. Essa era a nossa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo na manhã desta quarta-feira, né? Nós vamos passar agora para a leitura do livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio. Hoje nós vamos ver o capítulo 13, O Revolucionário Sincero. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governança do povo e exaltado dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo: um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Clamava-se desabridamente. Foi assim que o condutor de boa-fé se inflamou, igualmente, e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural e por isso articulou-a em silêncio, com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para a confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando a aprovação celeste ao plano de revolta renovadora.
O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu: em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à Casa Real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física, em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda sorte de mentiras da boca de súditos bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Findo o prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido, e notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado em todo o reino, e que, em vez da suspirada insubmissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca de si mesmo, tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele, falando incisivo: a revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo, quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida. Não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Neio Lúcio. Essa mensagem da manhã de hoje, ela vem bem a calhar com a situação que nós estamos vivenciando na nossa pátria atualmente. O Brasil está enfrentando dois desafios, né? O primeiro, o mais sério, é que nós somos um dos países onde tem maior número de desencarnados com a Covid-19. E hoje de manhã, para surpresa minha, quando eu estava fazendo café, de manhã, eu sempre deixo o rádio ligado para ouvir alguma música, e deu um noticiário, um boletim lá, que nós, brasileiros, estamos enquadrados em mais uma das estatísticas tristes do mundo, né? Foi anunciado que o Brasil é o país onde tem o maior número de mulheres gestantes desencarnadas
pela Covid-19. São mais de 100. O segundo país que tem um número grande de mulheres gestantes desencarnadas são os Estados Unidos. Sabem com quanto? 16. Então vejam que nós brasileiros também estamos sofrendo muito com essa pandemia. E o segundo desafio, que eu não sei se todos estão tendo oportunidade de observar, nós estamos enfrentando uma verdadeira guerra política, né? E essa mensagem do Espírito Neo Lúcio veio muito bem a calhar. É muito fácil para nós estarmos na nossa situação de comodismo e atirar pedras naqueles que estão na direção, que tem que tomar decisões. É muito fácil para nós criticarmos, acusarmos, né? Mas quem de nós queria estar lá no lugar dele? Quem de nós toparia sentar lá naquela cadeira e tomar as decisões? É muito fácil nós acusarmos A, B ou C de irresponsável, de incompetente, de criminoso, né? De insubmisso. É muito fácil. Mas coloque-se você no lugar daquela pessoa. Será que você faria melhor? E isso serve para nós também no nosso dia a dia. Quando nós criticamos as pessoas, coloque-se no lugar daquela pessoa. Você teria condições de fazer melhor ou diferente do que ela está fazendo? Foi o que Jesus contou para os seus discípulos, né? Nessa passagem que Neo Lúcio analisa, de um certo rei que era odiado pela população, né? Pelo séquito que o acompanhava, por ser taxado de cruel, por ser taxado disso ou daquilo, né? Eles conseguem convencer até mesmo um filósofo, né? Um profeta, para as suas ideias, né? Mostrando a nós que nós temos que tomar muito cuidado com as ideias e não sermos levados, feito Maria vai com as outras, pelas ideias que as pessoas tentam influir ou influenciar na nossa mente. Então o anjo, com muita sabedoria, né, aparece para aquele profeta que estava pedindo apoio espiritual para a sua decisão e fala: não, tudo bem, eu vou te ajudar, mas vamos fazer um negócio. Você vai conviver com ele lá por um determinado tempo. Depois desse tempo, se você mantiver a sua decisão, eu vou te ajudar. Pois muito bem. É muito fácil para nós ficarmos aqui criticando os outros. Vai lá, vamos lá conviver com ele. Vamos lá enfrentar os problemas que ele enfrenta. Vamos ver se é fácil. Vamos ver se é fácil dirigir uma cidade, um estado, tomar as decisões que precisam ser tomadas. Será que Eudes, teria condição de fazer isso? E aí a gente volta ao que a gente estava analisando no estudo do Evangelho de hoje. Temos condição moral de acusar alguém que cometeu uma eutanásia? Temos condição moral de acusar uma pobre mulher que cometeu o aborto? E aí? Como é que é? É muito fácil a gente ficar do lado de cá jogando pedra, mas nós não podemos esquecer que nós todos temos telhado de vidro, né? Por isso Jesus foi sábio quando ele disse: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, eu espero que esses esclarecimentos, meus irmãos, sirvam para as nossas reflexões, já que nós estamos vivenciando essa época de pandemia e estamos presos em casa, que a gente possa refletir bem para que quando a vida voltar ao normal, e eu espero que não seja aquele normal que nós tínhamos até fevereiro, que seja um novo normal, que a gente possa estar preparado, né? Eu abraço aqui aos irmãos que estão aqui conosco na sala, né, os que já chegaram, aqueles que poderão nos ver mais tarde, e hoje, de uma forma especial, nós abraçamos também os companheiros, os irmãos lá do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Planura Verde, ali perto de São Luís de Montes Belos. Eles terão oportunidade de nos verem mais tarde. Que Jesus os ampare, meus irmãos, que Jesus proteja o vosso trabalho nessa casa abençoada que leva o nome
de um verdadeiro missionário do Cristo. Abraçamos aqui na manhã de hoje os nossos companheiros que estão aqui conosco, que já chegaram. Dona Rosa Alves de Castro, bom dia, minha irmã. Francisca Ivamar Feitosa Queiroz, bom dia, dona Francisca, a senhora está todo dia conosco. Valmira Maria e Essimar Luiz, bom dia, meus irmãos. Dona Nilda, seja bem-vinda, dona Nilda, que Jesus a abençoe. Cíntia, minha irmã, minha companheira, aqui da Casa de Gúbio, né? E a qual também fará parte desse projeto e também quer fazer parte. Olha aí, Vanildo, se você estiver nos vendo hoje, a Cíntia é uma propensa candidata a trabalhar no empréstimo de livros, de porta em porta. Nós vamos reeditar esse trabalho com a graça de Deus. É um trabalho que traz muita alegria para nós. Então, todos vocês, meus irmãos, que estão aqui conosco, que sempre nos acompanhem, né? Jesus possa ampará-los, Jesus possa abençoá-lo. Jesus nos fala, o amor cobre a multidão dos pecados. É isso mesmo, dona Francisca. Quem somos nós, não é? Para ignorarmos essa verdade. O Vanildo está aqui conosco novamente e diz o seguinte: paz a todos nós, atrasados, mas cheguei. É isso aí, meu irmão. Deus não tem pressa. O importante é nós querermos, é estarmos sempre dispostos a caminhar com Jesus, na medida da nossa possibilidade. Jesus não espera de nós a santificação. Ele quer que nós sejamos do jeito que nós somos, só que nós tenhamos boa vontade para fazermos algo de bom, algo diferente, né? Então, todos vocês, queridos irmãos, eu rogo a Jesus que os abençoe, que os ampare. Nós vamos fazer a nossa oração de encerramento, já lembrando a todos os companheiros que possam pegar o seu copinho d'água, deixa aí do lado, para que você mesmo, você mesma, possa fazer a fluidificação, a magnetização dessa água, para que vocês possam tomá-la durante todo esse dia e que ela possa trazer alívio, que ela possa trazer esperança, que ela possa trazer um conforto espiritual a todos vocês. Senhor Jesus, nós vos agradecemos, mestre e amigo, pela compreensão da lição na manhã de hoje. Livra-nos, Senhor, da prática de todos os atos que farão com que nós tenhamos o peso da consciência depois. Livra-nos das decisões erradas. Que nós, Senhor Jesus, tenhamos sempre o amparo, a proteção e a intuição dos amigos espirituais diante das situações mais difíceis que porventura houvermos de enfrentar. Pedimos, Senhor Jesus, por esses irmãos e irmãs que estão nos acompanhando na manhã de hoje, que a vossa luz possa envolver o lar desses companheiros, possa ampará-los, possa ajudá-los. Pedimos, Senhor Jesus, por todos aqueles que sofrem, por todos os que estão nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, asilos, por todos os irmãos que se arrastam pelas trevas da ignorância. Guardai-os, Senhor, por misericórdia, porque também são filhos de Deus. E que nós tenhamos um dia de paz, de amor, de fraternidade. Muito obrigado, Senhor, por cada bênção que nós temos recebido ao longo de nossa caminhada e por acréscimo da vossa misericórdia, Senhor. Nós pedimos pela magnetização da água aqui presente, que ela se transforme em remédio, em bálsamo, benfazejo, para todos nós que dela fizermos uso. Que a vossa luz nos guie, que a vossa luz nos oriente, Senhor Jesus, pelos caminhos da verdade e do amor. Que nós façamos esforços, Senhor Jesus, por penetrarmos sempre pela porta estreita e nunca pela porta fácil da perdição, da qual nós iremos nos arrepender amargamente. E neste dia, Senhor, de forma especial, nós pedimos por todos aqueles irmãos que estão em estado de coma nas UTIs, que já passam muito tempo deitados numa cama de UTI, que a vossa misericórdia os envolva hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus irmãos, então, um grande abraço a todos vocês. Eu rogo a Jesus que esteja ao lado de cada um de vocês. Obrigado por fazerem parte desta live de hoje. Um grande beijo a vocês e até amanhã, se Deus assim o permitir.
Um abraço.